Via varejo, é hora de comprar, é hora de vender as ações, o que tem impactado a empresa e o que esperar para 2022. É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, convido você a apertar no botão de se inscrever, que fica aqui embaixo, e ativar o sininho das notificações, para você ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trazer aqui para o YouTube. Bem, o que tem impactado as ações de Via Varejo e as demais ações do setor varejista? A gente precisa entender que a Via Varejo está posicionada em um setor cíclico da economia, ou seja, ela depende muito da demanda das pessoas, da atividade econômica. E aí a gente teve ao longo de 2021 uma inflação muito crescente, onde a meta era 3,5% e a gente fechou o ano em mais de 10%. Então a taxa de juros começou a subir para conter essa inflação. Atualmente essa inflação ainda está alta e a taxa de juros consequentemente também. A gente tem uma expectativa de aumentar mais 1% agora em maio da taxa de juros. Então isso impacta bastante. Então se é uma empresa que depende da atividade econômica e se a inflação está alta, as pessoas acabam gastando mais naquelas coisas consideradas essenciais, como moradia, alimentação, transporte. E isso acaba impactando a empresa de varejo, as empresas de varejo como um todo e outros setores também, que não é o caso do vídeo de hoje que eu vou falar. Mas a empresa de varejo ela é bastante afetada, porque vamos imaginar que de repente a pessoa está precisando de um eletrodoméstico novo, é de fato uma necessidade, a pessoa vai lá e compra. Mas a pessoa já tem um eletrodoméstico que está funcionando bem, só esteticamente não está muito bonito, mas ainda aguenta alguns meses, de repente um ano e meio, então a pessoa vai deixando de lado, até porque a inflação está maior, então ela está gastando mais em coisas essenciais, e aquilo que não é muito essencial vai deixando para depois, vai postergando. Então, consequentemente, a empresa vende menos, se a empresa vende menos, ela lucra menos também. Um ponto interessante aqui de atenção em Via Varejo é que Via Varejo tem 1,7 de margem líquida. Isso quer dizer que a cada R$ 100, 1,7 de fato é lucro. É muito pouco para uma empresa de varejo, então ela tem que vender bastante para poder conseguir de fato ter uma margem, um lucro maior. Isso acaba também impactando a empresa como um todo. Apesar dessa margem líquida ela ser de 1,7%, ainda é uma margem líquida considerada boa em comparação a outras empresas. Via Varejo e Magalu são as duas únicas empresas que têm uma margem um pouquinho maior. Outras empresas como Americanas e as demais não têm uma margem quanto essa, é ainda menor, então isso impacta bastante a empresa. Outro ponto também é que são empresas que tiveram um boom muito grande no canal digital, ali 2020, finalzinho de 2020 também, então a empresa começou a vender bastante. E aí, como o hábito das pessoas elas vão mudando, vão se moldando com o tempo, as pessoas tinham um hábito diferente lá em 2020. E aí a empresa, como todas as empresas, acabou comprando, sei lá, alguns produtos que de fato estavam vendendo muito naquele momento da pandemia. E depois que virou o ano para 2021, aquele produto simplesmente ele não está saindo tanto mais. Só que a empresa acaba comprando muito, porque ela de fato ela acredita e precisa ter um estoque bom e um preço competitivo. Porque as empresas de varejo elas se batem muito, porque o único diferencial competitivo praticamente é o preço. Uma pessoa ela pesquisa em um site, pesquisa em outro, porque as marcas são as mesmas, os modelos oferecidos são os mesmos. Então ganha, na maioria das vezes, quem tem o menor preço ou quem tem a melhor condição, seja num cashback, ou seja um cliente exclusivo, ou alguma coisa assim. Então elas se batem muito com o preço. Então elas acabam comprando uma quantidade razoável para que elas consigam um preço menor e também uma margem um pouquinho maior. Então imagina as empresas como um todo, não só Via Varejo, comprou determinado produto, encheu o estoque daquilo ali e simplesmente esse produto começou a encalhar, ele não está vendendo tanto como antes, então o estoque parado tem custos, não dá para você botar outros produtos naquele mesmo espaço físico, então elas de repente tem que começar a vender mais barato para esvaziar aquele estoque e comprar outros produtos. Isso acontece muito também com lojas de roupa, porque as estações do ano elas vão mudando e aquilo que estava fazendo sucesso há 2, 3 meses atrás não é o mesmo de agora, só que o estoque é físico, a empresa precisa vender de alguma forma, então ela vende mais barato, faz uma promoção, uma liquidação, isso acaba também impactando nas empresas de varejo como um todo.
No momento que eu gravo esse vídeo, a Via Varejo nos últimos 12 meses sofreu uma queda de mais de 70% na sua cotação. E também teve um prejuízo no ano de 297 milhões. Isso impactou tanto a empresa como os investidores também, porque simplesmente alguns foram pegos de surpresa, não sabem o que de fato está acontecendo com a empresa, com o setor. Mas a gente está olhando apenas esses números. É preciso a gente olhar o resultado da empresa como um todo, porque a maioria das notícias falam apenas que a empresa teve um lucro, teve um prejuízo, as ações subiram tantos por cento depois da divulgação do resultado. E aí alguns investidores acabam sequer nem olhando a central de resultados, o release de resultado da empresa, uma coisa que eu acho que é bastante interessante, porque lá mostra a estrutura da empresa como um todo. Então, pegando alguns números aqui de Via Varejo, é uma empresa que investiu mais de R$ 1 bilhão em 2021. É uma empresa que abriu 101 novas lojas espalhadas pelo Brasil, lojas físicas. Embora as vendas digitais tenham crescido mais de 40% em 2021, as lojas físicas ainda representam um percentual bastante razoável nas vendas da empresa. Então é preciso a gente olhar também para esses números. É uma empresa que tem quase 7 bilhões em caixa. É uma empresa que de fato ela está bem capitalizada. É de fato uma empresa que consegue comprar, fazer aquisições, que foi o caso em 2021 também, que comprou uma empresa do setor logístico. E atualmente, no finalzinho agora de 2021, 59% das entregas feitas pela Via Varejo é por essa nova empresa que a Via Varejo comprou. Ou seja, ela está dependendo cada vez mais do mercado externo, dependendo cada vez mais, obviamente, dos correios, dependendo de transportadores privadas. Então, ela própria comprou uma empresa do segmento logístico que já integrou boa parte das entregas, mais da metade das entregas são feitas por essa empresa. Então, isso tende a diminuir o custo, porque você não tem custo com correios, com transportadores, você tem um preço mais competitivo, tende a aumentar um pouco mais a margem no longo prazo. É uma empresa que vendeu muito no canal digital em 2020, continuou essa alta em 2021 e também é esperada essa alta também em 2022. Então é uma empresa que vende bastante, apesar da sua margem ser pequena, isso acaba impactando a empresa. Mas é uma empresa que de fato ela está capitalizada, quase 7 bi em caixa. É uma empresa que tem resultado, é uma empresa que gera caixa, porém está sofrendo um momento atípico do mercado, que é um ciclo de alta de taxa de juros. Então quem está de fora acha que a Via Varejo é uma empresa ruim, porque ela caiu 70% nos últimos 12 meses. A Magalu também caiu bastante, as lojas americanas. Então o setor de varejo como um todo ele tem sofrido bastante. Só que a gente tem que olhar o cenário como um todo. A gente não tem que olhar simplesmente uma foto ou uma notícia que a empresa teve um prejuízo. Por que aquele prejuízo veio? A empresa cresceu em 2021, a empresa está descapitalizada, a empresa está com muitas dívidas. O que é que está acontecendo? Então, de fato, você precisa acompanhar a empresa. Não é simplesmente comprar e rezar que vai subir 40% na próxima semana. Você precisa, de fato, acompanhar seus ativos de perto para tomar a melhor decisão. Bem, se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida aqui embaixo. Se você quer que eu fale algum resultado de alguma outra empresa, comenta aqui embaixo também. Deixa sua curtida e até a próxima. Tchau!